Vamos começar mais um Se Liga na Educação. Nosso componente é língua portuguesa. Eu sou a professora Rosimeire e vou conversar com você, você do 4º ano. O nosso estudo de hoje é, muito bem, narração e descrição. Muito bem, 4º ano, o seu PET 2, na semana 3. Você vai pegar, pode até acompanhar, porque eu vou falar com você sobre essas duas situações que você encontrará nos seus textos, ok? Bom, você, para entender bem o que vou falar hoje com você, vai conseguir as seguintes habilidades: ler e compreender silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. Explicando para você o que seria texto e o que seria texto curto e o texto adequado. Você vai vendo por aqui, daqui a pouco. Muito bem. Para você conquistar proficiência na leitura silenciosa, para você conquistar fluência na leitura em voz alta, é fundamental conhecer como o que lemos está organizado. Primeiro, quanto ao gênero, se você está lendo um poema, se você está lendo uma notícia, se você está lendo uma receita da cozinha, se você está lendo uma forma de montar um jogo, cada um vai exigir de você ativar algumas coisas no seu cérebro que são fundamentais para construir a sua compreensão e para você tomar iniciativas. Cada texto leva a gente a uma iniciativa. A rir, a sentir deprimido, a sentir triste, ou a sentir alegre, certo? Ou tomar a iniciativa de reagir e assumir aquilo que o texto está pedindo para você fazer, como se você vai fazer um jogo, montar alguma coisa. Qualquer texto vai ativar em você uma ação. Então, é muito importante que você adquira essa proficiência e essa fluência, certo? Como que se organizam? Os textos todos têm organizado neles algumas tramas de linguagem. O que seriam essas tramas de linguagem? Ele se organiza como se fosse um tecido, como se você estivesse fazendo um tricô, um crochê, que vai transformando e virando uma peça. Pois bem, são as funções da linguagem que vão construindo esse texto. Todos eles têm. Por exemplo, um texto informativo. Se o texto é informativo, todos os textos são informativos, eles informam alguma coisa para você. Mas como ele informa? Como notícia? Ele te informa com uma história? Então, é nisso que você precisa ver, ok? Vamos então continuar. Como diferenciamos os textos? Como sabemos se estamos lendo uma lenda ou uma carta? Entre as diferenças que definem o gênero, há o modo de apresentar o conteúdo de cada texto. É dentro do texto, não só o título, ou não só dizer, estou enviando uma carta, estou copiando uma lenda, estou lendo uma lenda neste livro. Além de tudo, você vai perceber que é o miolo que definiu como que esse texto é. Em todos eles, há em pequena e em grande medida, alguns elementos de conteúdo da narrativa, alguns elementos do conteúdo da descrição que o tornam um texto de um gênero ou de outro. Vamos ver. Como os conteúdos dos textos se organizam? Bom, alguns textos narram mais, outros descrevem mais, outros argumentam, outros explicam. Mas em pequena ou grande medida, nós sempre vamos encontrar um pouco de narração, um pouco de descrição, um pouco de argumentação e um pouco de explicação. Porque todos os textos têm esses elementos que nós chamamos as funções da linguagem. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais profundamente a narração e a descrição no tecido desse texto, conforme eu disse para vocês. Bom, o que seria a narração? A narração apresenta os fatos, apresenta as ações.
Ela apresenta os personagens, tem o ambiente, tem o tempo que está passando. Numa notícia também tem. Onde que ocorreu alguma coisa? O que aconteceu? Onde que foi o atropelamento? Quem são as pessoas? Como que ocorreu? Quem foi salvo? Quem é a vítima? Tem pessoas, tem um ambiente, tem um tempo que passa, né? E o narrador pode ser ou não personagem do que narra. Ser personagem do que narra, narrando, é estar fazendo parte daquele evento, daquela situação. Isso pode também ocorrer na situação que está contando uma história que passou no seu diário, por exemplo. Quando você faz o seu diário, você, além de estar narrando o seu diário, você é personagem dele. Você conta o que você fez naquele dia, você conta um sentimento que você teve no dia anterior. Quando você tem uma história, a pessoa escreve a própria história da vida dela, ela está narrando e ela é personagem de cada situação que ela conta, certo? O autor também pode nomear um personagem sendo narrador. Por exemplo, pode ter uma formiga que vai contar a própria história dela. O narrador que inventou, aliás, o autor inventou esse narrador. E a descrição? A descrição são os detalhes, as características do que está sendo narrado. A descrição depende toda do narrador. O narrador narra, mas ele também inclui nessa narração a descrição. A descrição faz com que a gente fique por dentro do que está acontecendo. A gente incorpore aquele texto, a gente vive aquele texto. Então, as características do que está sendo narrado, dos objetos, das pessoas, do ambiente, do modo que eles ilustram as ocorrências, foi rápido, foi veloz, foi ontem, foi mais cedo, foi há muito tempo. A descrição é como uma fotografia verbal. Se você estiver lendo algo que não tem nenhuma ilustração, é você que ilustra isso quando você está ativando as suas competências de leitor. Você imagina aquela situação se a descrição estiver sendo feita com muita qualidade, que quiser envolver você como leitor. Seja em qual texto for, a narração, quando é necessária, ela faz muito bem ser descrita de modo que alguém que lê consiga estar bem perto daquilo que está sendo narrado. Vejam bem quando o narrador vai fazer uma anedota bem pequenininha. O narrador está fazendo uma anedota e, ao mesmo tempo que ele apresenta a situação, ele também vai passar as vozes do personagem da narração, certo? Então, ele vai fazer a narração e, dentro da sua narração, tem a própria descrição. Às vezes, só narração. Por exemplo, aqui nós vamos ter só a narração, não vamos ter descrição. Vejam bem isso. Duas formigas japonesas se encontram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Formiga. E o seu? Ota. Ota o quê? Outra formiga. Então, o narrador, ao mesmo tempo que ele narra, ele também dá voz. Então, a voz dos personagens também faz parte da narração. Vamos ver uma outra narração. Esse texto que eu trouxe é pequeno, mas ele é todo narrativo. E você vai ver uma historinha rápida, sem nenhuma fala. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte, carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Vejam que é a narrativa feita só pelo narrador. Então, aqui é um texto só com narração. Como o anterior também só tinha narração. Muito bem. Agora vejam quando tem a narração também em algum episódio, que não existe a intromissão do personagem, em que só também as imagens podem contribuir. Na rua,
Policiais militares salvam um recém-nascido que estava sem respirar. Militares estavam realizando blitz em Uberaba e a mãe chegou desesperada pedindo ajuda. O bebê foi transferido para o hospital com quadro de saúde estável. Narrou-se uma informação, narrou-se uma notícia e nós estamos sabendo da notícia sem detalhes, sem personagens, sem descrição. Apenas uma narração do fato. Muito bem. Olha, agora vamos ver aqui deixa eu ver se é narração, essa aqui é descrição. Vamos ver aqui uma descrição. Casa, ótimo negócio para investidor, para alugar quarto para os estudantes. Excelente localização, próximo à PUC, fácil deslocamento por ônibus ou carro, saída para o anel rodoviário, final de linhas para Anchieta, Vila da Serra e aeroporto da Pampulha. Casa em estilo colonial, próxima à Avenida 31 de Março, sala de estar com piso em cerâmica, porta de janela em madeira. Aqui nós estamos vendo uma descrição de algo que está sendo vendido. A descrição, ela é muito usada para quem vai fazer anúncio. Porque se ele não descrever o produto, ele não vai conseguir convencer o consumidor. Então, ele descreveu toda a casa, ele não colocou nenhuma narração da parte dele. Eu vendo dessa forma, se você quiser comprar, me procure, nós seria narrando. Aqui ele está só apresentando todas as descrições do imóvel que ele quer vender. Então, só é um texto totalmente descritivo. Continua também, ele é bem grande, né? Que ele tem mais coisas para tentar persuadir o comprador da casa. Olha, além de tudo que nós lemos, ele tem sala de jantar com piso em cerâmica, armário, 4 quartos com piso em cerâmica de ótima qualidade, janelas em madeira, sendo uma suíte, banho social, suíte com piso em cerâmica, armários, espelho e box em vidro temperado, cozinha enorme com excelentes armários, barracão com 2 quartos enormes e lavanderia, banho de empregada, terraço grande com varandão, churrasqueira e banho, linda vista. Todo descritivo. E um texto desse tamanho para um anúncio, quanto maior a descrição, mais cara também é para ele publicar nos veículos de divulgação. E ele não tem nenhuma palavra que não seja a descrever o imóvel que ele quer convencer o outro a comprar. Então, a descrição é fundamental. Continua, eu vou pular porque nós temos mais coisas sobre esse anúncio. Vejam bem, agora fala das garagens e a documentação. Possui documentação completa, características da cozinha, toda descritiva. Vejam bem. Bom, agora nós também temos descrição, até em poema. Qualquer texto pode ter descrição. Qualquer texto pode ter narração, qualquer texto pode ter descrição, qualquer texto pode ter descrição e narração. Vamos ver esse que está puramente descritivo. Pasto. Uma águia, um cavalo, os olhos poeirentos da vaca mastigando o tempo, cheios de ponto e vírgula. Nós imaginamos esse poema que nos leva a vagar no título Pasto, só com descrição. Vamos ver agora mais uma descrição. O céu está limpo. Estamos sobrevoando. As montanhas são belas, cobertas de florestas. No verde escuro há manchas de ferrugem, de palmeiras, algum ouro de ipê, alguma prata de imbaúba. E de súbito, uma cidade linda e um rio estreito. Dizem-me que é Petrópolis. De Fernando, aliás, não é de Fernando, é de Rubem Braga, mas esse texto de Rubem Braga chama Neide. Mas como ele está numa coletânea do Para Gostar de Ler, você pode buscar lá na página 33, no volume 2, que você vai encontrar uma bela crônica. E a crônica é cheia de descrição também. Muito bem. Mais um outro trecho com descrição.
Lá dentro tudo era pequenininho, mas limpo de fazer gosto. A mesa estava posta com uma toalha branca e 7 pratinhos, cada um com sua faca, seu garfo, sua colher e 7 canequinhas. Do outro lado, junto à parede, havia 7 caminhas enfileiradas, cobertas por lençóis brancos, imaculados. Esse quarto, contudo com 7, essa sala, contudo com 7, de quem que é? Branca de Neve e os 7 anões. A descrição do lugar que eles moravam, que a Branca de Neve encontrou. Com a descrição a gente lembra, certo? Muito bem. Agora nós vamos observar uma imagem e vamos exercitar então a nossa habilidade em distinguir o que constitui o texto oral ou escrito. Todo texto, seja ele oral ou escrito, você terá no caso da sua fala, você também vai sempre lançar mão da narração e da descrição. Nós estamos fazendo uma metalinguagem. O que significa uma metalinguagem? Refletir na nossa linguagem, que nós falamos e escrevemos de forma quase que deliberada e nós não pensamos que essas funções da linguagem, aliás, a nossa linguagem funciona com esses recursos, o recurso da descrição, o recurso da narração, elas estão dentro de nós o tempo todo, à medida que nós aprendemos a falar. Mas quando nós estamos na escola, é fundamental que nós saibamos distinguir esses elementos que estão na nossa linguagem, até para nós termos competências para saber onde falar e o que falar usando esses recursos. Nós sabemos muito bem que a linguagem oral, ela é adequada a determinados lugares, em determinadas situações, em determinadas situações comunicativas. O texto escrito, geralmente alguém indica para você, escreva uma notícia, ou escreva uma história, ou escreva um bilhete. Mas na fala, você vai agindo pelas suas necessidades, nós agimos pelas nossas necessidades de falar. E saibam, nós estamos falando textos. A linguagem veio primeiro do que a escrita. A escrita nada mais é do que o reflexo daquilo que nós falamos e relacionamos com os outros indivíduos, com as outras pessoas, com a nossa produção de texto diariamente através da linguagem, certo? Muito bem. Você vai ver a imagem e acompanhe a produção. Crie sua trama. Veja que nós estamos aqui na nossa frente, uma imagem de um lugar que eu acho muito linda. Dá para fazer uma bela descrição, não é mesmo? Olha, tem um rio, um regato, né? Passando em torno das árvores, serpenteando entre as árvores, um emaranhado de árvores naturais, trazendo uma sombra, um sol entrecortando, esta beleza de lugar. Esse lugar também é sinistro, esse lugar também é cheio de magia. O que será que há nesse lugar? Você pode fazer um exercício muito interessante. Se você tomar essa imagem e tentar descrever, começando com uma narração e colocando toda a sua criatividade para descrever essa bela imagem, essa bela fotografia, essa situação natural que a gente está vendo aqui. Porque nada é morto, tudo é muito vivo, e quem dá vida às coisas é o leitor. Quem dá vida é o autor. E quem o autor sugere que dê vivacidade a tudo que ele pensa e imagina, ele adota o narrador. E você pode ocupar esse lugar, porque você vai exercitar sempre esta situação e você pode crescer como desenvolver a sua capacidade de escrever.
E saiba com certeza, à medida que você desenvolve sua capacidade de escrever, é sinal que você está também desenvolvendo muito sua habilidade de falar, sua habilidade de comunicar, ok? Bom, hoje você então aprendeu que todos os textos que circulam na sociedade se constituem de alguma medida de narração ou descrição. Compreendeu e identificou a configuração dos vários textos que ativam as habilidades de fluência e proficiência no ato de falar em silêncio ou em voz alta. Na próxima aula, nós vamos conferir um recurso epilinguístico fundamental, ok? Para organizarmos outros textos, que é o travessão. Um abraço e até a próxima aula. Espero você!